Quem fez pergunta ontem, pode fazer de novo, não tem problema, porque sempre tem gente diferente assistindo e a nossa ideia é fazer com que mais e mais pessoas assimilem o conteúdo que temos programado para esta semana e, além de tudo, até vou colocar aqui, ó, que eu já estou vindo aqui com você, viu? Por quê? Nós queremos levar mais e mais saúde para você. Nós queremos você saudável, queremos você feliz e contagiando a sua família a alimentar-se melhor também para ter mais saúde. É isso que a gente quer. E já que a gente está aqui ao lado da nossa mãezinha, bora pedir a nossa bênção? Hoje, especialmente, eu peço a bênção da nossa mãe sobre todas as nutricionistas, porque hoje é o dia da nutricionista. Peço então sobre a Fernanda Mangabeira, as outras nutricionistas que passaram pelo programa Mulher.com, também a Estela Herman, que esteve conosco na semana passada, enfim. Queremos que o Senhor abençoe essa profissão que tanto tem nos ajudado a ter mais saúde. Vamos pedir a bênção? Pedir a bênção para nós, para nossa família. Mão para o céu, mão para a terra. Vamos lá, junto comigo. Benção, mãe! E a gente, com muito carinho, pega essa bênção, guarda no coração e bora trabalhar, gente. Bora trabalhar, porque eu quero aprender muito com a Fernanda hoje. Porque, Fernanda, hoje o tema é bom, hein? Tem muita gente que faz assim. Ai, arroz integral, ai meu Deus, não quero. Não é assim? Preciso comer mesmo. É bem isso. Bem-vinda. Obrigada, pessoal, mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E parabéns pelo seu dia. Obrigada. Até que, enfim, a nutrição está sendo evidenciada, né? Com certeza. De uns anos para cá mudou bastante. Isso é muito gratificante para nós. E essa orientação nutricional, as pessoas talvez não entendam a importância dela, mas quando a gente coloca numa semana inteira, né, os assuntos relacionados à nutrição e à saúde, a gente fala, nossa, eu não sabia disso, não tinha pensado nisso. Então aproveite que temos a Fernanda Mangabeira aqui conosco, faça sua pergunta, tire sua dúvida. O que você come no seu dia a dia que o seu organismo fala, isso aí não é bom não. Ou então você fala, não, isso aqui é bom, eu vou continuar comendo. Faz a pergunta, posso continuar comendo abacate todo dia? Ela falou que abacate é bom, mas todo dia, será que pode? Faz a pergunta. Nós vamos deixar ela responder. Né, Fernanda? Com certeza. E como a gente começa o nosso assunto de hoje sobre os alimentos integrais? Ô Rita, a maior dificuldade, é o que você disse, do pessoal é o consumo de alimentos integrais, porque ele tem um sabor um pouco mais forte, né? Então, só para o pessoal entender o que é um grão integral e o que é, por exemplo, um arroz refinado. Vamos dar esse exemplo. Quando a gente tem um alimento integral, é o grão inteiro do alimento. Então, você tem o endosperma, você tem o germe e você tem o farelo. E dentro, nessa composição, a gente tem uma fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico, proteínas e gorduras e as fibras nesse grão inteiro. E é isso que faz com que a gente tenha um menor índice glicêmico de todos os alimentos integrais. Diferente do alimento refinado. O alimento refinado, você perde todas essas propriedades do grão. Então, você retira o endosperma, você retira o farelo, você retira o germe e fica só com aquele alimento todo polido, que é o que tem o alto índice glicêmico. E aí, qual que é o benefício do alimento integral? Ele melhora o índice de glicemia, então para paciente diabético é fundamental que a gente tenha esse alimento integral, como para todos os outros indivíduos, né? Não é só para eles também não. Os benefícios do alimento integral, então a gente reduz colesterol, reduz a glicemia, melhora o trânsito intestinal, então para quem tem problema de intestino, é fundamental você consumir um alimento integral. Previne câncer de cólon, que é o câncer de intestino. Você melhora taxas de triglicerídeos. Você tem uma melhora, na verdade, da qualidade de vida de todos os índices, tá? Por conta da fibra e dessa composição do grão integral. O que a gente não tem com o alimento refinado. Ah, Fernanda, mas então eu não posso comer um arroz branco, eu não posso comer um pão branco? Pode, desde que seja numa quantidade equilibrada, mas que o grão integral, que o pão integral, que o bolo, enfim, todo o arroz integral, o macarrão integral, faça parte na maioria dos dias da sua rotina, não o alimento branco. Hoje é o contrário.
A Hoje eu regra é pãozinho, bolo, macarrão, arroz branco, tudo refinado, tudo refinado, processado. Quer dizer, hoje essa regra para a grande maioria das famílias e das pessoas. Sim, e aí hoje, Rita, a gente vê muito problema de intestino, constipação, né? Por quê? Porque você não tem a fibra nesses alimentos. A gente vê o problema de intestino, a gente vê uma taxa de glicemia alterada, colesterol. Nossa, o que eu atendo de crianças com colesterol elevado, criança com colesterol de taxa de adulto. Impressionante. Por quê? Porque vai no bolinho industrializado, não é nem o caseiro. E aí eu oriento as mães, vamos para o bolo caseiro e aí você mistura a farinha branca com uma aveia, com uma linhaça, com a chia, né? Que todos esses alimentos são integrais. E aí você melhora os índices de colesterol, de triglicerídeos, de glicemia das crianças também. Então aí as pessoas me perguntam, tem que ser só integral ou você pode, por exemplo, pegar uma farinha branca e adicionar as sementes que eu falei? Pode. Por exemplo, o pessoal gosta muito de tapioca. Tapioca é refinado, é branco. E aí eu falo, vamos então adicionar uma aveia na goma da tapioca, uma chia, uma semente de linhaça triturada, coloca granola, também tem a granola doce, tem a granola salgada hoje, a gente dá bastante a granola salgada. Para quê? Para equilibrar esse índice glicêmico e tornar o alimento um pouco mais integral e mais saudável para o paciente. Uma dúvida em relação à tapioca. Hoje está muito comum, todo mundo usa a tapioca porque é derivado da mandioca. E sim, dizem que ela tem um baixo índice glicêmico também ou não? É ao contrário? Não, o que ela não tem? Ela não contém o trigo e o glúten, que para pacientes celíacos ou que tem essa intolerância, você digere melhor. Então ela não promove aquela distensão abdominal, não causa dor, desconforto. Mas o índice glicêmico dela é alto. Ou seja, para quem não sabe o que é índice glicêmico, você leva a taxa de glicemia e libera muita insulina para manter essa glicemia normal. Então isso, para a gente manter esse nível de glicose e de insulina equilibrado, a gente adiciona fibra. Então põe aveia, põe uma linhaça, põe a chia para equilibrar. Então dá para continuar comendo tapioca, mas acrescentando... Acrescenta as fibras e aí a gente pede para acrescentar uma fonte de proteína também. Porque aí a gente junta a proteína com o carboidrato e a fibra e você tem um equilíbrio nessa liberação de glicose e de insulina, reduzindo o índice glicêmico do alimento. No caso da crepioca, que a gente bate o ovo com a tapioca, aí já pode acrescentar a aveia ali mesmo, já fica a proteína, a fibra e... Exatamente. E o carboidrato. Pronto. Pode. Fechou, gostei. A gente dá bastante isso, eu prescrevo bastante a crepioca, exatamente por conta desse índice glicêmico. Bom, a dica ficou boa. Tem também a green pioca, né? Que você bate com coisas verdes. Sim, até com beterraba, Rita. Além da green pioca, agora tem com a beterraba, que ela fica rosada, fica linda, é uma coisa linda, mas dá um pouco mais de trabalho. E além disso, você tem todas as vitaminas e minerais dos alimentos, né? Então, você tem um alimento mais completo. E aí, as pessoas me perguntam bastante, mas eu posso trocar o jantar por uma crepioca, por uma tapioca, por um outro alimento? Pode. Desde que nessa tapioca ou na crepioca, a gente adicione as outras fontes de nutrientes. Então, por exemplo, os alimentos verdes, né? Por exemplo, põe o brócolis, põe uma escarola, ou põe a beterraba, ou põe uma cenoura. E aí entra também, quando não tem o ovo para fazer a crepioca, a gente pede para acrescentar uma fonte de proteína. Então pode ser o frango desfiado, pode ser um atum, pode ser uma carninha moída, um queijo, sempre uma proteína junto. Legal, tem muita participação aqui comigo. Beijo pro Alex Alves conosco, Sandrinha Oliva, Lide Nádia. Quem mais está conosco aqui? A Carla Fogliene. Beijo para você, Carlinha. Gente, tem muita gente aqui, tem gente fazendo pergunta. Oba! Antes de fazer a pergunta de quem está nas redes sociais, ontem veio a pergunta da Terezinha Torres Batista, de Sátiro Dias, na Bahia. E ela perguntou assim, olha, gostaria de saber se ovos cozidos fazem bem à saúde. Nossa, dona Terezinha, super bem, pode consumir. E a dúvida sempre as pessoas perguntam quantos ovos por dia a gente pode consumir. 2 unidades, pode ser cozida, pode ser o ovo mexido. A gente só pede para evitar a fritura, né? Mas o cozido é muito saudável, pode consumir sem medo.
Olha, a Júlia, que sempre participa conosco, ela colocou assim, olha, boa tarde, Rita Maria, a todos daí. É a Júlia de Una, na Bahia. Preciso de ajuda da nutricionista, que fale sobre o que comer quando a gente está com gastrite. Com gastrite, então vamos lá. Depende do seu nível de gastrite, tá? Mas a gente pede para evitar café em excesso, chá mate, chá preto, o chá verde também, que são os chás que têm um teor maior de cafeína. Molhos industrializados, então o molho de tomate, de preferência o caseiro. E aí a gente sempre fala para colocar um pouquinho de açúcar ou uma cenoura para retirar a acidez do tomate. Evitar temperos prontos, na verdade excluir até melhor. Leite, para alguns casos de gastrite, piora e para outros ameniza. Então aí depende do caso. Ketchup, maionese, mostarda, pimenta, refrigerante, água gaseificada às vezes piora também. Então, retirar esses alimentos. Perfeito, já ajuda bastante. A Rosângela Gomes perguntou aqui, eu não gosto de arroz integral. O macarrão eu gosto. Posso comer o arroz branco com o macarrão? Peraí, tem mais um pouquinho aqui. O macarrão integral... na semana, como devo comer? Tem o colesterol alto e o triglicérides alto também. Ela toma vinagre de maçã antes das refeições. Ótimo, excelente para esse controle o vinagre de maçã. Pode continuar tomando. Então, eu só não entendi se ela quer comer o arroz branco junto do macarrão. Não pode, não. Em toda a refeição é uma porção de carboidrato. Então, ou arroz ou o macarrão. O que a senhora pode fazer? Consumiu o arroz branco no almoço, exclui o carboidrato do jantar e come um carboidrato integral no café da manhã. Ou então, ou arroz ou macarrão integral. E aí o problema é a quantidade. Porque as pessoas acham que tudo que é integral você pode comer numa quantidade maior. E não é assim. A gente tem que comer na mesma quantidade para você ter aquela sensação de saciedade e controle de peso e controle dos índices laboratoriais, os exames laboratoriais. Então, a quantidade é muito individual, mas, por exemplo, se a gente colocar os dois, no máximo 3 pegadores do macarrão integral, esse vai ser o seu almoço. E aí, a preparação. Molho pode ser molho branco, molho vermelho, molho ao pesto. O molho é o que menos importa, gente, porque o carboidrato está na massa do macarrão. Então, ele sendo integral, você misturando com o molho, você consegue equilibrar e ter uma alimentação saudável. Então, é essa a preparação que tem que ser feita. Perfeito, já ficou uma dica muito boa aí. A Carla Fogliene desejou boa tarde para você e diz assim, há alguns anos tive o primeiro contato com óleo de krill e ele trouxe inúmeros benefícios para a minha saúde, reduzindo muitas taxas. Este óleo é bom mesmo? Existe alguma restrição? Lembrando que eu não indico a ninguém o consumo sem consultar um profissional antes. Oi, Carla. Boa tarde. Obrigada pela sua pergunta. Excelente questão. O óleo de krill é fantástico, é muito bom. Realmente ele reduz todos os índices de colesterol, triglicerídeos, glicemia, dentre outros benefícios. É bom para a pele, é bom para o intestino. Ele tem mil e um benefícios. A gente vai falar disso essa semana, amanhã, né? Amanhã são os óleos. Porém, não é para todo mundo, porque ele é feito dos crustáceos. Então, para quem é alérgico, não pode consumir. Para quem é alérgico tanto a crustáceo quanto ao peixe, muitas vezes você pode desenvolver uma alergia. Então, não é para todo mundo. E aí, a gente faz algumas outras substituições, tá? Mas ele é muito bom para a saúde. É porque o krill é um tipo de camarão, né? Ele é feito daquela casquinha do camarão. Casquinha do camarão. Olha que interessante. Óleo, mas deve precisar de muito krill para poder fazer. Muito krill, gente, para formar uma cápsulazinha. Mas e o precinho também deve ser muito bom, né? Bom, vou falar sobre isso, a gente não está vendendo óleo aqui. A Fran queria fazer uma pergunta. Fran, você poderia repetir para mim, minha linda, que eu não memorizei. Então, aí ela pediu para a gente falar sobre os alimentos integrais. O que realmente é um alimento integral? Como que a gente vai identificar esse alimento? Como que a gente vai utilizar esse alimento? Tá. Então, vou começar pelos alimentos in natura. A quinoa é um alimento integral. As sementes todas, a semente de abóbora, a semente de linhaça, a chia, são alimentos naturais considerados integrais.
Deixa eu ver se tem mais algum. As castanhas, amêndoas e tal são as oleaginosas, mas também fazem parte desse grupo de sementes, né, de alimentos integrais. E aí, a parte industrializada, gente, é assim, é o mais difícil, na verdade, de identificar. Então, o que a gente pede? Para olhar no rótulo do alimento. Então, para você saber se um macarrão é realmente integral, se um pão é realmente integral, com essas sementes e com a farinha, o primeiro item, a hora que você olha a lista de ingredientes, o primeiro item tem que estar lá. Alimento 100% integral, farinha 100% integral. Se não tiver isso na primeira posição, ele não é 100% integral. Bem, farinha especial, enriquecida, já pode saber que é firula. É firula, não é integral, tá? E as fibras também, quando você compra fibra em farmácias, industrializadas, elas são as fibras, sim, você pode consumir ou pode adicionar tanto na sua comida para controle dos exames. Esses, sim, são também 100% integrais. Mas os alimentos, por exemplo, às vezes vem os biscoitos que falam vendidos como biscoito integral. E não é. A maioria dos industrializados não são 100% integrais. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E quando são, é um preço elevado. Então, se você achar um alimento integral com valor mais acessível, dá uma olhada na lista de ingredientes, porque tem alguma coisa ali. Tem coisa errada. Tem coisa errada. E uma das coisas também é, por exemplo, os pães integrais. Se não estiver escrito 100%, aí você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque você vai ver lá, como nós falamos aqui agora, farinha de trigo enriquecida, farinha de trigo com ferro, com não sei o que, para lá. Gente, é tudo firula de marca mesmo, é o comércio. E se tiver, acho que 5% é uma porcentagem muito baixa de algum tipo de farinha de trigo integral, por exemplo, se tiver 5% e o restante for tudo farinha branca, pode ser considerado integral. Então, é por isso que a gente tem que olhar o 100%. Que se não tiver escrito 100% e tiver só escrito integral, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, já sabe que não é 100% integral. Por isso que a gente prioriza também bastante o consumo de pães integrais naturais, artesanais. Fazer em casa. Fazer em casa. Né? Hoje está até fácil, existe aquela máquina de pão, você põe as farinhas, os grãos todos lá e sai um pãozinho 100% integral. Além disso, é aquele processo de fermentação natural, então a digestibilidade é muito melhor. Você digere muito mais, o seu funcionamento do intestino é muito melhor. E lembrando, gente, que é assim, tudo que é integral é rico em ferro, zinco, selênio, magnésio, são todos os minerais. Então, para a sua saúde, tanto de intestino, de pele, de cabelo, de disposição, é muito melhor. Mas tem uma coisa, quando a gente consome muito alimento integral, muita fibra, precisa da ingestão de líquido, de água principalmente. Se não bebe água o suficiente, você forma o bolo fecal, mas você fica constipado. E aí vai falar, mas eu tô comendo fibra e não tô indo no banheiro. Tá bebendo água? Se não estiver bebendo água, não tem como. Então, a gente tem que sempre focar nisso. Ah, Fernanda, eu não gosto de água. Pode ser chá? Pode ser chá. Pode ser suco natural, não industrializado, porque tem muito açúcar. Mas na pior das hipóteses, não tem o suco natural, tem industrializado? Beba, gente. Precisa de líquido para ajudar a formar aquele bolo fecal e você ter um melhor funcionamento do intestino também. Porque tudo que a gente come, a gente tem que expelir. Senão você começa a causar uma inflamação, tá? Eu até queria entrar nesse mérito, mas não vou entrar, porque tem muita gente que, ao invés de comer um pãozinho branco, porque é farinha branca, come 3 bolachas, água e sal e fala, não estou comendo isso aqui para emagrecer. Bom, ela até arrepiou. Mas a gente, até sexta-feira, ainda vamos retomar esse assunto. Tem mais perguntas aqui. Crepioca com ovo e banana, se pode? Pode. Quais alimentos devo evitar devido ao refluxo? A gente pode assumir isso amanhã também? Pode, claro. Então, olha, os contatos da nutricionista Fernanda Mangabeira, que está conosco hoje, já foram disponibilizados, é para seguir na rede, é para entrar em contato mesmo, porque por favor, a orientação nutricional é a coisa mais importante. Porque mais do que emagrecer, é a saúde que importa. Faz toda a diferença, Rita. A gente fala que a nutrição hoje é 75%, né, de todo o restante, de atividade física e das outras orientações. Então, a alimentação faz muita diferença. Bom, amanhã nós vamos falar sobre os olhos. Ah, e eu quero saber,
Eu quero saber, inclusive, vamos tentar guardar essas perguntas, que amanhã a gente retoma essas perguntas que não Tá fizemos hoje. Pode ser? Claro! Com E certeza. olha, como hoje é o dia da nutricionista, tan, 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 taran, taran, Ai, gente. agradecendo a nossa produção, Rodrigo, Franciele, Matheus, que com muito carinho... Que lindo, gente. Pensaram Obrigada. em você. Obrigada, Rita. Obrigada, Fran, Rodrigo. Que lindo. Muito obrigada pelo carinho. É muito carinho mesmo, porque, gente, ela deixou de lado o consultório para ficar uma semana aqui conosco. Ai, gente, que lindo. Você merece. Merece mesmo. É um prazer estar com você. E não foge de mim, porque nós vamos falar do bolo que a Lara trouxe e algumas perguntas, se a gente conseguir responder hoje, com certeza serão respondidas, tá bom?